A paz do Senhor, meus irmãos, eu quero trazer uma mensagem para você aí, baseado no Evangelho de São Marcos, né? Capítulo 16, versículo 15, que Jesus falou assim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, né? Jesus deu essa ordenança para os discípulos, para eles pregar o Evangelho a toda criatura. E também vem o batismo, né? Se a pessoa crê em Cristo Jesus como Salvador de sua alma, a partir daí tem um batismo, né? São duas ordenanças que Jesus deixou para nós, né? A Santa Ceia e o batismo, né? O batismo, gente, é de graça, a salvação é de graça. A Bíblia fala de graça, receber de graça dai. Não tem essa de ficar cobrando aí para a pessoa ser batizada não, gente. Isso aí pessoas são falsos profetas, são pessoas heréis, são pessoas que estão aí no meio evangélico aí, é, querendo ganhar em cima do evangelho, em cima do evangelho. Isso aí não, a Bíblia condena esse tipo de coisa aí. A Bíblia fala sobre os falsos profetas. Os falsos profetas iam fazer o quê? Do evangelho um negócio, um comércio. É o que está acontecendo hoje em dia aí. Entendeu? Nós estamos vendo aí pessoas aí é, cobrando aí 20 mil reais aí para batizar a pessoa. Isso não existe. Isso não existe, gente. Não existe, eu nunca vi isso. Na história da igreja nunca se viu isso aí. O que está acontecendo no evangelho, o que está acontecendo no meio evangélico brasileiro hoje é um absurdo, gente. É um absurdo o que está acontecendo. Esses falsos profetas aí, as pessoas que estão aí é, cobrando aí, né? Cobrando para pregar. Pessoas cobrando 20, 30 mil reais aí para pregar, irmãos. Entendeu? Igrejas que pagam para esse tipo de gente, aí vocês estão errados. Não é para vocês pagar esse tipo de gente, não. Essas são pessoas extorquindo o povo. Vocês estão extorquindo o povo. Entendeu? Cobrando para a pessoa entrar num culto. A área VIP, gente, onde já se viu isso aí? A área VIP. Se a pessoa tiver numa área VIP lá, ele tem acesso a vários benefícios. Nunca vi isso. Isso aí são os falsos profetas, as falsas igrejas. Entendeu? E as pessoas que vão atrás desse tipo de lugares aí, esse tipo de pessoas aí que estão cobrando aí, é porque gostam de ser enganado, desculpa. Quem é de Deus, quem é a pessoa de Deus mesmo, que lê as escrituras, que é um cristão verdadeiro, não vai atrás desse tipo dessas falsas igrejas não, gente. Quem vai atrás dessas falsas igrejas aí de show, igreja de preto, igreja pintada toda de preto aí, a igreja toda de preto, as pessoas, as paredes de preto, tudo de preto, que vai nesses lugares aí, é porque gosta de ser enganado, entendeu? É gosta de ser enganado, é os falsos profetas iam vir. Jesus falou assim, cautelai para que ninguém vos engane. Jesus está dizendo, cautelai para que ninguém vos engane. Você tem que tomar cuidado para não ser enganado. Talvez você está num lugar aí, numa falsa igreja, numa seita, você está sendo enganado. Entendeu? Você tem que abrir os seus olhos para a palavra de Deus. Agora você fica aí atrás desses falsos profetas, desses hereges, é porque você gosta de ser enganado. Entendeu? Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, você estuda as escrituras, a palavra de Deus, entendeu? Um cristão verdadeiro, não vai atrás desse tipo de gente para extorquir você, entendeu? Para tirar o seu dinheiro, para ganhar em cima de você, entendeu? Você tem que ir numa igreja séria, bíblica, entendeu? Onde tem homens de Deus, verdadeiros homens de Deus, verdadeiros homens compromissados com a palavra de Deus, compromissados com o evangelho de Cristo, entendeu? Então, gente, nós estamos vivendo uma época muito difícil no Brasil, tá difícil. A gente vê aí os falsos profetas aí se aproveitando aí, né? Se aproveitando aí das pessoas, né? Quantas pessoas sendo enganadas aí, quantas pessoas estão no meio desse povo aí sendo enganadas, quanto escândalo, quanta coisa errada acontecendo no meio da igreja evangélica no brasileiro, irmão. Nem todas as igrejas, mas muitas igrejas aí. Tem igreja que não é igreja, tem seita, entendeu? Tem igreja que não é igreja, é seita, gente. Você está sendo enganado. Você que está aí nessas igrejas aí sendo enganado, sai dela, Jesus. Sai dela, povo meu, para não ser participante dos pecados. Essa Babilônia religiosa aí, meu filho. Você está sendo enganado. Vai para uma igreja séria, uma igreja que prega o evangelho verdadeiramente, uma igreja que tem uma escola dominical, uma igreja que tem a base bíblica do evangelho de Cristo Jesus. Entendeu? Sai do meio desse povo aí. Esse povo está extorquindo você, se enriquecendo aí nas suas custas. Está na hora de vocês acordarem, gente.
entendeu? Nós vivemos aí uma época aí, as pessoas sendo enganadas, gente. Sendo enganadas aí, os falsos profetas enganando aí, extorquindo o povo aí. Entendeu? Um absurdo. Cantores evangélicos cobrando aí pra ir para as festas mundanas aí, cantar nas festas mundanas, fazer abertura de festas mundanas, gente. Que comunhão tem as trevas com a luz, rapaz. Paulo fala que comunhão tem você com a mesa do Senhor e com a mesa dos demônios. Paulo vai falar isso aí lá em Coríntios. A igreja de Coríntios estava lá, o pessoal lá com esse problema aí, onde tinha um paganismo, as pessoas tinham ali as oferendas ali, tinha comidas sendo oferecidas para os ídolos. E Paulo vai falar, vocês têm comunhão comunhão com a mesa do Senhor e com a mesa dos demônios. É a mesma coisa hoje em dia. As pessoas aí nessas práticas heréticas, práticas antibíblicas, os falsos profetas aí enganando o povo, aí cobrando aí para ser batizado, gente. Batizado, até que ponto a igreja a que ponto está chegando aqui no Brasil a igreja evangélica, muitos aí, está na hora de nós não aceitar esse tipo de coisa, gente. Está na hora de nós combater mesmo, é hora da igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, acordar e não aceitar esse tipo de coisa, entendeu? Falsos profetas aí, entrando nas igrejas sérias aí, querendo mudar, deixar que a igreja virou uma igreja mundana, entendeu? Igrejas sérias, igreja que para outra hora pregava a doutrina da santificação, do corpo, na alma do espírito, e agora apresentando um falso evangelho, apresentando aí agora um falso evangelho, um evangelho sem a graça, dele que Bonhoeffer falou assim, que um evangelho sem a graça de Cristo, que não tem compromisso, que não tem a renúncia, que não tem a cruz de Cristo. Nós estamos vivendo esse evangelho, entendeu? Um evangelho mentiroso aí, um evangelho distanciado do verdadeiro evangelho de Cristo. Vocês estão recebendo, não é o evangelho de Cristo verdadeiro, bíblico, que exige renúncia, santificação do corpo, da alma, do espírito. Os que estão pregando aí o evangelho do anticristo. É do anticristo. O espírito do anticristo está operando na vida desses caras. Paulo fala sobre os emissários do diabo. Os falsos profetas são emissários do diabo. Os falsos apóstolos são emissários de Satanás. Paulo fala que os falsos apóstolos são transfigurados em pessoas que querem pregar o evangelho. Paulo fala sobre isso aí. Paulo vai falar assim, ali em Coríntios. Ele explicou para ali o pessoal de Coríntios, falando sobre os falsos apóstolos. Então nós temos que combater esse tipo de gente. Não podemos aceitar esse tipo de coisa, não. Vamos defender o evangelho de Cristo. Vamos defender o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Vamos defender a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Nós estamos numa época muito difícil hoje em dia aí. Quanta gente sendo enganada, falsos profetas. Quantas igrejas que eram igrejas verdadeiras, igrejas sérias, hoje caindo para apostasia. Apostasia. A igreja estão abandonando a simplicidade do evangelho. Há igrejas que está abandonando a cruz de Cristo, irmãos. A cruz de Cristo. Estão se apostatando. Estão se apostatando na fé. Isso aí é triste. É triste saber que igrejas sérias, igrejas que defendiam o verdadeiro evangelho de Cristo, hoje está se tornando uma igreja apostatada, se apostatando da fé. Igrejas que estão aí pintando as paredes, aí de tudo de preto, parece um salão, parece um baile, gente. Parece um baile, né? Parece um salão de baile. Hoje em dia você vê aí o culto que é tudo escuro, tudo no escuro. Aonde você já viu, se viu na Bíblia, quando Deus se manifestou no Antigo Testamento, lá para Moisés, se manifestou na sarça ardente. Depois se manifestou aonde? Lá no Monte Sinai, e Deus é luz, e não há trevas nele, gente. Você vai ver no Antigo Testamento, lá Deus se manifestando no tabernáculo, a glória de Deus enchia a casa, a glória de Deus descia. A palavra Shekinah fala que a glória de Deus se manifestava, iluminava tudo. Você vai ver também lá no cenáculo, a igreja lá no cenáculo se reunindo, lá batendo com o Espírito Santo, lá quando desceu o Espírito Santo, foi língua para repartida de fogo. A igreja primitiva, ela não tinha esse hábito de pegar o paganismo, coisas pagãs, imitar o mundo, não. Ela era diferente, tanto que os cristãos
foram chamados de cristão, por quê? Porque eles eram igual a Cristo. E aí você vê a igrejas apostatadas, igrejas que se distanciaram do Evangelho, igrejas que antigamente pregavam a verdade. Os seus líderes que hoje estão no Senhor faleceram, estão agora, líderes que eram homens de Deus, fiel a Deus, fiel, que morreram com as suas convicções ali firme na doutrina de Cristo, da santificação do corpo, na alma do Espírito, do verdadeiro Evangelho. E hoje essas igrejas aí, os falsos profetas aí querem liderar a igreja e querem mudar. Não podemos aceitar esse tipo de coisa não, gente. Está na hora de a gente acordar. Nós temos que bater de frente com esse tipo de gente aí. Protestar, a palavra protestante é protesto. Protestar, fazer que nem Martinho Lutero. Defender aí o Evangelho de Cristo. Defender a palavra de Deus. Defender o verdadeiro culto a Deus. A igreja tem que acordar. Se a gente não se despertar logo para combater, não aceitar, irmãos, a gente está sendo omisso. Deus vai cobrar da gente. Por quê? Porque nós sabemos a verdade e não falamos a verdade. Os pastores da Assembleia de Deus do Belém, os pastores da Deus de Amor, os pastores de outras igrejas aí, homens de Deus, não aceite a sua igreja se tornar a igreja salão de baile. Não aceite a sua igreja pintada de preto, não. Não aceite isso aí não, gente. Isso aí mostra que é uma igreja que está distante da palavra de Deus, está distante do Evangelho de Cristo, está distante do verdadeiro culto a Deus. Deus não... Aonde já se viu se pintar todo de preto, um globo no meio da igreja, as pessoas, a igreja tudo no escuro. Quem gosta de escuridão, quem gosta de trevas é o diabo, gente. O culto é para Deus. O culto é para Deus. Então nós não podemos aceitar isso aí não. São os falsos profetas. São os falsos profetas. Estão em nosso meio. E querem liderar a igreja. Querendo liderar a igreja. Não podemos aceitar não. Seja quem for. Os irmãos não têm que aceitar não. Os irmãos da diretoria, os irmãos das convenções, não podem aceitar, irmãos. Vocês têm que reagir. Senão Deus vai cobrar de vocês. Porque a igreja é do Senhor. O culto é do Senhor. Ou vocês acordam agora e combatem esse tipo de gente, entendeu? Deus vai cobrar de vocês. Deus vai cobrar de nós. Porque nós estamos com a palavra de Deus na mão, nós sabemos da verdade, mas somos omissos. Não se vende, meu irmão. Não se vende por causa do dinheiro não, meu irmão. Não se vende por causa do seu salário, não. Só porque você é obreiro assalariado, só porque você... Fala a verdade, meu irmão. Corta a sua cabeça. O verdadeiro cristão é isso, ele tem que falar a verdade. Nem que corte a cabeça dele. Entendeu? Nós temos que se opor a esse falso evangelho aí. A igreja da Babilônia religiosa. A Bíblia fala da Babilônia religiosa nos últimos dias. Nós estamos vivendo esse período aí. Entendeu? A Bíblia fala sobre a respeito da apostasia dos últimos tempos. Muitos se apostatarão da fé do novo ao ouvir de espírito enganador e doutrina de demônio. Entendeu? Pessoas que estão se afastando do evangelho bíblico e aceitando outro evangelho. Paulo fala assim, se vocês aceitarem outro evangelho, outro espírito, conforme não é o Espírito de Deus, conforme não é o Evangelho de Cristo, com razão sofrereis. Sofrereis a condenação. Paulo fala sobre isso aí lá em Coríntios. Ele combateu lá os falsos profetas, os hereges lá, os falsos apóstolos. Então está na hora da igreja despertar. Se a igreja não se despertar agora, meu amigo, vai sofrer muito. Entendeu? Esses falsos profetas que estão aí, emissários do diabo, estão no meio da igreja, e a igreja tem que combater mesmo. Nós temos que não aceitar, irmãos. Os irmãos das convenções aí, Assembleia de Deus, CAGDB, pastor Elton Bezerra, pastor Elton Bezerra Júnior, se pronuncie também. Se pronuncie, meu irmão. Vocês que estão aí na frente do rebanho aí, que Deus colocou aí para cuidar da noiva de Cristo, tem esse poder de influenciamento aí, da Assembleia de Deus, Deus e Amor aí, entendeu? A diretoria da Igreja de Deus e Amor tem que acordar. A Igreja de Deus e Amor não pode aceitar não, esse tipo de coisa aí na igreja não, irmãos. Entendeu? Querendo fazer a igreja mundana. O missionário da Miranda combateu muito contra o mundanismo. O missionário da Miranda combateu muito. O missionário aí falava sobre a santificação do corpo em nome do Espírito.
Entendeu? Se o missionário da Miranda estivesse vivo, não ia aceitar isso aí que estão fazendo na Igreja de Deus é Amor, não. O missionário da Miranda, se ele estivesse vivo, ele não ia aceitar. Ele, na verdade, o missionário da Miranda, quem sabe muito bem o que o missionário da Miranda fazia. Entendeu? Ele desligava do ministério. Quer fazer alguma coisa na Igreja de Deus é Amor, a Igreja de Deus é Amor na época do missionário da Miranda, ele não aceitava, não. Entendeu? E aí é isso mesmo. E ele estava certo. Entendeu? Você quer ser falso profeta, meu amigo? Você quer uma igreja que se torne mundana? Funda o ministério. Vai lá, funda a igreja. Só que tem uma coisa, você vai prestar conta daquelas almas que você está seguindo você. Entendeu? Porque você está pensando que aquelas almas lá que você está pregando, falando que elas possam se tornar um evangelho, falso evangelho light, um evangelho sem compromisso, um evangelho sem santificação do corpo e nome do Espírito, um evangelho sem ser bíblico, você vai prestar conta para elas. Se elas vão para o inferno, você vai prestar conta para delas, tá? Essa é a verdade, entendeu? As coisas é séria, as coisas de Deus é séria. O evangelho é uma coisa muito séria. O evangelho foi pago um alto preço, meu amigo. Não tem essa de brincadeira. Deus não é um homem, não. Entendeu? Ou nós andamos numa vida de sinceridade no evangelho, de santificação, no corpo e nome do Espírito, ou nós estamos totalmente enganados. Ou nós, quem é cristão, tem que andar de acordo com a palavra de Deus. Quem é cristão tem que andar de acordo com a palavra de Deus na santificação do corpo e nome do Espírito. Paulo fala que é um mandamento do Senhor. Sem santificação do corpo e nome do Espírito, ninguém verá Deus, meu irmão. Entendeu? Então isso é importante. Tá? Não é a questão, eu uso costume, isso aqui, não. É santificação do corpo e nome do Espírito. A doutrina da santificação do corpo e nome do Espírito traz bons costumes. Você não pode andar que nem um mundano. Você não tem que andar que nem um mundano, entendeu? Você tem que abandonar a velha criatura e ser uma nova criatura. Você não tem que andar que nem um cristão mundano, de qualquer jeito, de qualquer maneira, ter uma vida mundana. Não, filho, agora você é uma nova criatura, você é cidadão do céu. E quem é cidadão do céu tem que ser diferente. Tem que andar diferente, tem que se vestir diferente. As irmãs também, entendeu? Essa é a verdade, entendeu? Essa é a verdade, tem que falar a verdade. As irmãs têm que largar a calça comprida, as irmãs têm que parar de usar batom, brinco, as irmãs têm que parar de usar roupa apertada, saias apertadas, essa é a verdade. Saia curta, entendeu? Os irmãos não tem essa de ficar de camiseta regata, entendeu? Short, bermuda, entendeu? É porque o cristão tem que ser diferente. Se ele não for diferente, então ele fica no mundão, hein? Entendeu? Ou você é um cristão de verdade e anda de modo, seu estilo de vida, seu jeito de vestir, sua vida de santificação do seu corpo, na alma desse espírito, tem uma mudança, ou então não seja cristão, meu querido. Evangelho é renúncia, evangelho é conversão. Evangelho é o quê? Você tem que ter uma nova vida, uma nova criatura em Cristo Jesus. Essa é a verdade.